Estamos começando mais um módulo para o curso de português que está preparando você para o concurso da área da saúde da Prefeitura de Belo Horizonte. Bom, como eu disse a vocês no primeiro módulo, cada módulo é um módulo temático e agora é a hora da concordância verbal. E a concordância verbal é um assunto que, dentre as nossas apostas, esse é um deles. Sempre a pessoa pergunta o que a gente acha que tem mais chance de cair ou menos chance. Isso é uma bobagem, porque mais chance ou menos chance tem todos os conteúdos que estão no edital. Mas dificilmente existe uma prova de português que não tenha concordância verbal. Eu acho que concordância é um dos favoritos. Então, vamos lá. Assim como eu fiz no módulo de concordância nominal, vamos definir, antes de fazermos a primeira questão, o que é a concordância verbal. Lembrando que eu falei com vocês outra vez, estar em concordância é estar de acordo. Então, a concordância verbal é um acordo. E acordo se faz entre duas partes. Então, se ela é uma concordância verbal, ela tem que ser um acordo que, obviamente, envolve o verbo. Tem algumas frases que têm um verbo no singular, tem outras frases que têm um verbo no plural. E quem determina a flexão verbal, isto é, quem determina a concordância do verbo, é o sujeito. Então, em tese, sempre que eu tiver um sujeito no singular, eu vou ter um verbo no singular. Sempre que eu tiver um sujeito no plural, eu vou ter um verbo no plural. Então, quando eu digo que a maioria contraiu o vírus. Ao dizer que a maioria contraiu o vírus, nós temos aqui uma forma do verbo contrair, que está no singular, que ali não está escrito contraíram. Se esse verbo é singular, é porque o sujeito, a maioria, está no singular. A maioria contraiu. Ué, professor, mas vem cá, maioria não é um monte de gente? É verdade. Semanticamente falando, para que a gente tenha maioria, é preciso que haja pelo menos 3 pessoas. Se eu tenho uma opinião e você tem outra, há um empate. Se eu e outra pessoa, 2, temos uma opinião e você tem outra, aí esses 2 são maioria. Então, só há maioria a partir de 3 elementos. A ideia da palavra maioria é uma ideia de plural. Mas aqui, se eu tenho um artigo no singular, este sujeito é um sujeito simples e este sujeito é um sujeito singular. Porque, na verdade, eu não diria que a criança contraíram o vírus, que a população contraíram o vírus, que a mulher contraíram o vírus. Então, toda palavra que é um substantivo, que é determinada por um artigo singular, ela é também uma palavra singular, ainda que a ideia seja de plural, ok? Por exemplo, quando eu falo assim, chegaram ao país as vacinas. Quando eu falo que chegaram ao país as vacinas, o verbo da frase é um verbo chegaram, que está no plural. Não está escrito chegou. Então, se está escrito chegaram, é plural. Significa que se o verbo é plural, o sujeito tem que ser plural. E aí vem um primeiro cuidado que você tem que tomar. Eu acho, como eu já disse em outro módulo, que muitas coisas que nós não sabemos, ou muitas armadilhas em que a gente erra ou cai na armadilha por vícios que nós adquirimos na escola. Um deles é pegar o verbo e colocar assim, chegar. Chegaram o quê? E aí quando você pergunta o quê e responde com as vacinas, a gente foi acostumado na escola, ou a gente foi, digamos, até manipulado a pensar que todas as vezes que a gente pergunta o quê, a resposta é um objeto direto. O vendedor enviou o quê? O contrato, objeto direto. O aluno estudou o quê? A matéria, objeto direto. Ok, isso vai funcionar muitas vezes. Mas eu só posso dizer que esse o quê é um objeto direto depois que eu achei o sujeito. O professor corrigiu o trabalho.
O professor corrigiu o quê? O trabalho é um objeto direto porque o sujeito é o professor. Mas aqui não. Aqui o sujeito plural está depois do verbo. As vacinas chegaram ao país. Então, todas as vezes que alguém colocar um sujeito depois de um verbo, você corre o risco de achar que aquele sujeito, na verdade, é um objeto direto. Então, vamos tomar cuidado com isso. Então, aí está definido o que é concordância verbal e você já está alertado para o fato de que sujeito, na maioria das vezes, até vem antes do verbo. Mas algumas vezes o sujeito pode vir depois. Combinado? Vamos, então, pegar a primeira questão da banca RPO aí na sua tela. Assinale a alternativa que melhor completa as lacunas da seguinte frase. Aí você tem uma frase e você vai ter que preencher com 2 verbos. Então façam aquele nosso combinado. Pausem a tela e, com o seu conhecimento prévio, assinalem a resposta que você julga ser a correta. Pausa aí. Muito bem, gente. Vem aqui comigo. Eu tenho dito que se eu dou um tempo para você pausar e você não pausa, você está se enganando. Se você deixar o vídeo correndo, você vai, obviamente, aprender alguma coisa, mas eu gostaria que você puxasse pela sua memória e visse até que ponto você realmente sabe ou não. Por isso que eu aconselho mais uma vez, quem não baixou o PDF, baixe o PDF antes de assistir a aula para você fazer as anotações ao lado. Vou te dar a segunda chance. Questão na tela, pause o vídeo. Vai lá. Olha lá, está dizendo assim. Faz ou fazem 10 anos, desde a última vez que fui ao cinema. Se houvesse ou se houvessem bons filmes. Eu acho que alguns de vocês pensaram em marcar a letra B de bola, que não é a resposta. Ué, você não falou que singular concorda com singular e sujeito plural concorda com plural? Sim. Então você viu 10 anos, 10 é mais de 1, você pensou em fazem. Depois você viu bons filmes é plural, você pensou em houvessem. Quem marcou a letra C levou em conta a lógica. Acontece, porém, que existe uma coisa que a gente na gramática chama de verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? Se você viu o nosso módulo 1, que trata das classes gramaticais, quando eu falei de verbo, eu disse que verbo é a palavra que determina a flexão do verbo, do sujeito. O sujeito é que determina a flexão do verbo. Então, o verbo é aquele termo que indica estado, ação ou fenômeno da natureza. E eu disse que o verbo que, por exemplo, indica fenômeno da natureza é um verbo impessoal. Verbo impessoal é aquele verbo que não tem sujeito. Qual é a implicação disso? Ora, se o sujeito é aquele termo que é responsável para o verbo se flexionar, quando uma frase não tem sujeito, então a flexão fica comprometida. Por esse motivo, verbo em singular só se usa, verbo pessoal, só se usa no singular. Porque se ele não tem sujeito para que ele seja flexionado, então ele tem que se manter só no singular. E essa questão trabalhou com esse conceito. Por exemplo, quando eu tenho o verbo fazer, eu poderia dizer assim: os pais fizeram a festa de aniversário do filho. O sujeito, os pais, plural, determinou a concordância de fizeram no plural. Quando eu digo, por exemplo, a aluna fez a prova do Enem. O sujeito, a aluna no singular, determina a concordância do verbo fez no singular. Só que esse fazer, de fazer a festa ou de fazer o Enem, significa realizar. Mas a gramática diz que o verbo fazer, quando ele indica tempo ou quando ele indica temperatura, ele é um verbo impessoal. Como assim um verbo que indica tempo?
É aquele verbo fazer que indica um tempo que já passou. Então a gramática chama isso de tempo decorrido. Já decorreram 5 meses. Já se passaram 5 meses. Mas o verbo fazer não tem os 5 meses como sujeito. Por esse motivo, que eu devo dizer que fazia 1 ano desde que estive lá. Fazia 1 ano desde que estive lá. Então, observe que esse fazia, você vai pensar assim, bom, isso é singular, porque eu estou falando de 1 ano. Não, não é não. Porque independentemente de ser 1 ano ou de serem 2 anos, o verbo fazer, quando indica tempo decorrido, ele não tem plural. Até porque são os pais é que fazem a festa. É a aluna é que faz o Enem. Mas não sou eu, nem você, nem ninguém que faz 1 ano, 2 anos, 5 meses, 8 meses se passarem. Então o verbo fazer, quando indica tempo, tempo que já passou, tempo decorrido, ele é um verbo que fica no singular. Por exemplo, eu devo dizer que vai fazer 1 mês que se casaram. Então, quando eu digo que vai fazer 1 mês que se casaram, eu fiz ali uma coisa que é usar uma expressão verbal, uma locução verbal. O verbo ir, vai, com o verbo fazer. E aí, quando a gente usa o vai fazer no singular, a princípio a gente pensa que é em função de estarmos falando só de 1 mês. Só que não. Não sou eu, nem você, nem ninguém que faz com que 1 ano, 1 mês se passem. Então, ainda que fossem 2 meses, continuaria sendo vai fazer 2 meses. Deve fazer 5 anos. Ia fazer 5 semanas. Então, esse verbo aqui, ele é no singular, estando sozinho, ou ele é no singular, estando em uma expressão. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que, às vezes, a banca cobra uma coisa tipo o verbo saber, o verbo fazer, porque se você levar em conta o plural, você acaba correndo o risco de errar. Jogam tanto na nossa cabeça, na nossa cara, que a gente erra, porque a gente não sabe flexionar, que a hora que a gente vê uma prova, a gente quer caprichar e acaba colocando plural onde não tem. Vai lá na tela. Então, a frase é: transcorreram 10 anos. Seria plural. Passaram-se 10 anos. Seriam plural. Só que é o verbo fazer, indicando tempo. Então, não é fazem 10 anos. É faz. Isso elimina a letra A, elimina a letra B de bola. Então, está no páreo aquele de vocês que marcou, por enquanto, ou C, ou D, ou E. Se você marcou a letra A, ou se você marcou a letra B, lamentavelmente você caiu na armadilha que provavelmente eles queriam. Um segundo verbo impessoal é o verbo haver. Mas o verbo haver com um sentido específico, que todas as vezes que você faz um curso de português, você ouve isso, na hora que o professor fala, você se lembra, ó, é mesmo. Mas na hora de fazer prova, muita gente embarca. Então, estamos falando do verbo haver, quando ele está no sentido de existir, ou quando ele está no sentido de ocorrer. O verbo existir e o verbo ocorrer são pessoais. Existe um cidadão ou existem cidadãos. O verbo ocorrer é pessoal. Ocorreu uma guerra ou ocorreram guerras. Mas o verbo haver, no sentido desses dois, não varia. Então, eu vou dizer assim: existiam alguns baderneiros ali. Então, quando eu falo que existiam alguns baderneiros ali, o verbo existir está no plural. Não está escrito existia. Porque eu estou falando da existência de quem?
de alguns baderneiros. No entanto, se eu trocar o verbo existir pelo verbo haver, ainda que você ache feio, eu tenho que dizer que havia e não que haviam. Que haveria problemas e não que haveriam problemas. Que se houvesse palestras e não se houvessem palestras. Que houve problemas e não que houveram problema. O verbo existir varia normalmente, mas o verbo haver não varia. Por exemplo, deve existir, devem, no plural, existir alguns alunos interessados. O que eu fiz aqui agora? Eu usei uma expressão verbal. Devem existir alguns alunos interessados. Então, aqui, ó, o devem foi para o plural, não é deve. Porque eu estou falando da provável existência de alguns alunos. Por que provável? Eu não estou falando que existem, devem existir. Eu suponho que existam. Quando você coloca o verbo dever numa expressão, essa expressão ela fica com esse sentido de coisa hipotética. Tá? Agora, do mesmo jeito que o verbo haver sozinho não varia, o verbo haver numa expressão faz com que a expressão não varie. Deve haver alguns alunos. Vai haver reclamações e não vão haver. Pode haver brigas e não podem haver. Ia haver tumultos e não iam haver. Então, o verbo haver, no sentido de existir, não tem plural, nem sozinho, nem em expressão. Vamos lá na tela? Estamos entre C, D e E. São bons filmes. Se existissem bons filmes, se passassem bons filmes. Mas o verbo haver é se houvesse. Se bons filmes houvesse. A resposta é a letra C. Então, repito, acredito que quem tenha feito a questão tenha pensado que você colocar os dois no plural. Só que não. A resposta é a letra C, porque são dois verbos impessoais. Agora, olha só. Haviam contratado outra empresa. Aí você está tão massacrado com essa história que verbo haver não tem plural, que quando você vê a expressão haviam contratado outra empresa, você fala assim, não é havia? Não. Ali não é o verbo haver no sentido de existir. Aqui eu devo dizer que eles tinham contratado outra empresa. Tinham contratado. Então, o que a gente tem que saber é que, não sendo no sentido de existir, ou não sendo no sentido de ocorrer, o verbo haver pode flexionar-se. Ok? O verbo haver pode flexionar-se. Então, aí nós temos a primeira questão comentada e, junto com ela, um primeiro caso clássico de concordância verbal. Vamos na tela ver a questão 2. Assinale a alternativa que apresenta conjugação verbal correta. Quero que vocês, então, façam aquele nosso combinado. Pausem a sua tela e vejam o que vocês vão colocar como a única das 5 que está correta. Vai lá. Muito bem, gente. Então, aí é aquela história. Claro que muitos de vocês fizeram de ouvido, né? Quero olhar a letra B de bola com vocês. Vamos ver a letra B de bola. Outros motivos, certamente, deve haver. Você vai falar assim, são motivos no plural. Teria que ser devem haver? Não, não teria, não. Você acertou a questão
se você marcou a letra B. Os motivos devem existir. Com o verbo existir, variaria. Os motivos devem existir. Mas com o verbo haver, não. Então é a segunda questão que foi cobrado o mesmo caso, só que de maneira diferente. Então a resposta é a letra B. No início da próxima aula, eu vou comentar com vocês as outras alternativas à questão de número 2. Até lá.